Olá, meu colega professor, colega professora, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou o professor Vitor Caetano, sou professor aqui do nosso SECAP Virtual. Para você que não conhece ainda o SECAP Virtual, você vai nos conhecer através do nosso site secapvirtual.com.br. O SECAP Virtual é uma iniciativa da SEDUC Guarujá que veio fortalecer de uma forma online o Centro de Capacitação de Professores aqui de Vicente de Carvalho, que fica em cima da Biblioteca Geraldo Ferraz. Com certeza, em algum momento da sua carreira docente, você que é professor, educador aqui da Prefeitura Municipal de Guarujá, você já esteve aqui no nosso prédio, né? Prédio físico, em algum curso, algum encontro formativo, e agora nós temos esse espaço virtual. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho ao longo de alguns encontros, né, alguns vídeos, nós vamos falar um pouquinho sobre roteiro de projetos escolares. Muitas vezes você, meu colega professor, professora, você desenvolve projetos na sua sala de aula, junto com seus alunos, e aí você se pergunta, mas como colocar isso no papel? Como registrar o meu projeto, né? O passo a passo, como que eu vou colocar isso? Como que eu vou descrever tudo que eu estou fazendo? Eu já faço na prática, mas como registrar? Então, esses vídeos não vêm como algo diferencial, como um ensinamento a mais. Vem para clarear, né? Um clareamento filosófico das suas ideias para você conseguir compatibilizar isso no papel, tá bom? Então, eu vou tentar aqui ampliar a tela. Perfeito? Então, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso SECAP virtual, tá? Registro de projetos escolares. Aqui nós temos uma fotografia. Fotografia, filmagem, é tudo aquilo que traz as evidências, vai justificar, vai comprovar, evidenciar o seu trabalho pedagógico junto com seus alunos, tá bom? Aqui é um projeto de horta, de canteiro, que foi desenvolvido em uma das escolas da nossa prefeitura, onde as crianças colocaram aí a mão na terra, né, a mão na massa, sob a orientação de um professor, e o professor fez o registro fotográfico. Muito cuidado, nós temos aí legislações específicas que falam sobre o registro fotográfico, registro de imagem das nossas crianças, dos nossos alunos, tá bom? Então, antes de colocar o seu planejamento, o seu projeto no papel, aqui nós vamos falar de projeto, como colocar o seu projeto escolar no papel, nós precisamos compreender, né, trazer à tona o que é planejar. É o ato de determinar os objetivos. Então, você, professor, você tem objetivos para com os seus alunos. O objetivo maior é o quê? A aprendizagem desses alunos. E você não pode ficar com esses objetivos apenas na sua mente. A sua mente, a nossa mente, tem muitas informações. A mente do professor, você sabe mais do que eu, nós somos professores, a sua mente, ela fervilha na rotina da sala de aula. Então, você precisa o quê? Registrar esse seu planejar, esse seu ato pedagógico precisa de um planejamento, você precisa registrar isso. É por isso que nós temos o planejamento pedagógico. E aqui nós vamos falar de projeto, mas o seu planejamento de aula, o seu planejamento pedagógico, o seu plano de ensino, tudo depende de registro, você precisa registrar isso. Até para ver se você tem uma sequência cronológica do seu processo de atuação docente, para você depois avaliar se seu aluno está conseguindo acompanhar ou não, o que você precisa retomar, o que não, tudo bem? Então, depois que eu retomo e reflito que planejar é determinar os meus objetivos na sala de aula, e o meu maior objetivo é a aprendizagem, e eu tenho que ter outros subobjetivos para conseguir a aprendizagem dos meus alunos, eu preciso refletir sobre o que é, né? Para quê? Para que que eu quero planejar? Né? Então, eu quero conquistar a aprendizagem dos meus alunos, eu quero que todos venham aprender. Então, eu preciso planejar para estruturar as minhas ideias. Eu tenho várias ideias fervilhando na minha mente para ensinar os meus alunos a ler e escrever. Mas como que eu vou concretizar isso? Como que eu vou colocar isso na prática? Então, quando eu começo a escrever, a esquematizar esse planejamento, eu estou estruturando as minhas ideias.
racionalizar ações. Então, eu tenho várias concepções didáticas, eu tenho várias ideias, várias metodologias para trabalhar em sala de aula. Então, quando eu registro, eu estou pensando, eu estou registrando, eu estou planejando, eu estou racionalizando passo a passo. Estou, por exemplo, estruturando sequências didáticas, eu estou pensando nelas, planejando as minhas sequências didáticas de como eu vou propor o processo de leitura e escrita dos meus alunos, por exemplo. Buscar solução para determinados problemas. Então, eu tenho uma turma de alfabetização, eu estou propondo alfabetização e letramento dos meus alunos. Letramento é uma coisa que o meu aluno já traz, ele já tem uma bagagem, ele vai progredindo ao longo de sua vida. O letramento não para, isso é a leitura de mundo do nosso aluno. A alfabetização tem que estar consolidada ao término do segundo ano, mas o letramento é para a vida. E aí, se eu percebo que meu aluno está chegando no final do segundo ano, ele não está desenvolvendo a leitura, eu tenho um problema. Então, a partir do momento que eu planejo, eu estou planejando, eu estou diagnosticando esse problema e estou tentando resolver. Através de quê? De esquemas. Eu estou esquematizando a solução. Então, planejar é determinar objetivos. Eu preciso entender por que eu vou planejar, e esse porquê é para estruturar ideias, para eu ter uma metodologia, eu ter uma racionalização do que eu estou fazendo. Eu não posso fazer as coisas na sala de aula só por fazer. E eu estou buscando a solução para problemas. Eu encontro os meus problemas, eu reconheço esses meus problemas e eu estou buscando solução. É para isso que eu vou planejar. O que considerar ao planejar? O que que eu tenho que levar em conta quando eu planejo? Eu tenho que identificar quais são os problemas para poder resolver. Então, eu sou professor alfabetizador. Vou ensinar os meus alunos a ler e escrever, eu vou verificar o que os meus alunos já sabem, vou refinar o que os meus alunos já sabem, vou propor novas aprendizagens aos meus alunos, vou propor que eles sejam os protagonistas, vou mediar a aprendizagem deles e eu vou perceber quais são os problemas dos meus alunos, as dificuldades, e vou tentar solucionar esses problemas. Então, quando eu estou planejando, eu identifico esses problemas. Quando eu estou planejando, depois de identificar esses problemas, eu analiso eles. Eu reconheço esses problemas, eu defino esses problemas, eu acho a causa desses problemas. É como se eu fosse um detetive, meu colega professor. Eu levanto alternativas, hipóteses de solução. Então, meu aluno está com dificuldade de leitura e escrita. Eu vou propor para ele uma atividade diferenciada, eu vou propor para ele um auxílio da família, lições de casa mais pontuais, né, de reforço, de apoio. Vou propor para ele um reforço extraescolar, enfim, diversas atividades, e depois eu vou tomar as decisões necessárias para resolver esse problema. Quais são as alternativas para resolver? Mas, Victor, está confuso. Você está falando de planejamento, você está falando de plano de ensino, você está falando de projeto. O que que você está falando? Todas essas vertentes da escola, plano de aula, planejamento, projeto pedagógico, todos eles eu preciso planejar o que eu vou fazer. A diferença é que eu tenho o planejar de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. O meu plano de aula é um planejamento, né? Eu estou planejando algo de curto prazo, é para aquela aula. Agora, um projeto pedagógico, um projeto Horta, por exemplo, é de médio e longo prazo, para eu ter um resultado. Tudo bem? E eu tenho um produto final para entregar. Tudo isso vocês sabem, o nosso foco aqui é como colocar no papel, mas nós temos que ter uma introdução. Então, projeto. Finalmente chegamos no projeto escolar, né? O que que é um projeto? É um esforço temporário e único. Por que que é temporário? Porque o projeto, ele tem começo, meio e fim. Não é um projeto que dura a vida inteira escolar da criança. A criança entrou no ensino fundamental, lá no primeiro aninho, chegou no nono ano e o projeto nunca terminou. Não, o projeto tem que ter um fim. Então, a criança entrou lá no primeiro aninho, o projeto é incentivo à leitura. Se o projeto começou em fevereiro, prazo final ali para terminar tem que ser em meados de novembro e dezembro.
Então, por isso que é temporário e único. Ele tem que ter começo, meio e fim, o projeto, tá? Com início, meio e fim definidos, destinado a criar um produto. Então, todo projeto tem que ter o produto final. Então, se é projeto horta, tem que ter a horta. Se é o projeto de incentivo à leitura, tem que ter a sacolinha da leitura, tem que ter a caixinha da leitura, ou tem que ter o espaço de leitura na sala de aula, ou tem que ter a maleta itinerante que vai para a casa da criança, enfim, tem que ter o produto final, tá bom? Serviço ou resultado exclusivo. Então, tem que ter um resultado. Os meus alunos não praticavam a leitura, não sabiam folhear livro, não tinham interesse pela leitura, e no final do projeto, tudo isso foi vencido. Eles passaram a ter interesse, prazer e gosto pela leitura. Deu para entender? Então, o projeto tem que ter começo, meio e fim, tem que ter um produto final, tem que ter um prazo determinado, não pode ser interminável, tá bom? E ele tem que gerar um resultado. Projeto sem resultado é um projeto fracassado, é um projeto que não deu certo, que precisa ser reavaliado, replanejado, tá? Então, a menininha aí tá tomando nota, a professora tá tomando nota, não que você precise escrever, tá? Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Espero que esse vídeo esteja contente e venha te ajudar, meu colega professor. É de professor para professor, tá bom? Então, vamos ver um roteiro? Como é que eu coloco, Vitor, o meu projeto pedagógico, o meu projeto de horta? Como é que eu coloco o meu projeto horta no papel? Para apresentar para minha orientadora, para apresentar para os meus pais. Um exemplo. Então, um roteiro para elaboração de projetos.